eu estou trazendo para vocês uma metodologia fácil, porque um dos problemas que o pessoal levanta é a questão da resistência à mudança, tá? Então, isso é que eu posso chamar de metodologia. É um método muito simples, chama MPM. Seja um mestre do processo Scrum, tenha um plano para a implantação do Scrum e use métricas para poder reduzir a resistência à mudança. O que significa ser um mestre do processo? Patterns. Você tem que saber utilizar os patterns do Scrum. Você tem que saber inputs e outputs de cada uma das cerimônias. Tá? Faça o treinamento CSM, eduque-se sobre o Scrum. Tá bom? Isso significa... Já pararam para pensar por que o nome é Scrum Master? O nome é Scrum Master porque você vai ser mestre do processo Scrum. Tá? Segundo ponto, tenha um plano para a implantação. Então, você precisa mostrar para os seus executivos, para o teu chefe, que você tem um plano para a execução do Scrum, para a implantação do Scrum. Ou seja, estabeleça qual que é. Lembra dos 5S que a gente viu no vídeo anterior? Né? Se você não viu, está aqui o link aqui para o vídeo. Você tem que entender que 5S significa organizar o local de trabalho, onde que vai ser os Kanbans, que radiador de informação você vai utilizar, estabelecer qual que é o processo de engenharia de software que você está utilizando, que você vai utilizar, tá bom? Quais são os passos que você vai dar, quem vai ser o Product Owner, se você precisa montar um time de Product Owners, que se você vai treinar alguém, estabeleça datas para o treinamento, ou seja, estabeleça um plano para dar um pouco de visibilidade para o teu executivo. E o terceiro ponto desse nosso método MPM é utilizar métricas. Tá? Vou citar aqui algumas métricas que a gente utiliza bastante quando a gente vai fazer coaching, fazer consultoria em empresas, tá bom? São 5 métricas que são extremamente importantes, tá? Primeiro é o lead time. É o lead time de uma história. Quanto tempo que ela leva de ready, né, de preparada, até done. Segunda métrica, a eficiência de processo de uma user story. Essa eficiência de processo, ela mede o foco do time, né? Então ela mede o quanto que a gente está com essa mentalidade. Para de começar e começa a terminar. Terceira métrica, tempo de preparação de uma user story. Quanto tempo leva desde as ideias, né, desde que uma demanda vira um projeto, ou que uma demanda, uma melhoria, né, entre num sprint, até ficar pronta, preparada dentro de um backlog do produto. Isso é fundamental também. Quarta métrica, o custo monetário das horas extras. Né? Muita gente, praticamente ninguém, né, que participa nos treinamentos, quase ninguém dos clientes, fala, quando eu pergunto, levanta a mão quem nunca entregou um projeto que foi overtime ou estourou o orçamento. Todo mundo passa por isso. Então a ideia é entender que você consegue entregar, geralmente, né, na gestão tradicional, você consegue entregar, mas a custo de muita hora extra. Quanto custa isso? Tá bom? E você precisa medir também a quantidade de horas extras. Essas métricas, elas vão evoluindo no decorrer do tempo e com isso, para que você está coletando isso? Com isso você vai provar para o teu executivo que a maneira que você está fazendo, ela é melhor. Ela reduz o custo, que você consegue fazer mais com menos. Tá? Então, isso aí é bem no alvo, isso aí, sem dúvida nenhuma, consegue reduzir a resistência na implantação do Scrum. Beleza? Fica ligado para os próximos vídeos. Um abraço.